Bem-vindos ao nosso 22º episódio e hoje com a Gabriela Mosman, que é analista de investimentos na Suno Research, uma das maiores empresas de educação financeira do país. E hoje ela vai contar toda a trajetória dela, de como ela saiu de Porto Alegre, veio para São Paulo, entrou na Suno Research e consolidou sua carreira no mercado financeiro. Então, muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um grande prazer estar aqui. Bom, a gente sempre começa fazendo 3 perguntas para te conhecer melhor. Então, conta pra gente uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira, para não cair naquela clássica de minha mãe, minha avó, alguém nesse sentido. Tentando trazer um pouquinho pro lado, assim, de grandes mulheres que chegaram em alguns lugares. Eu gosto muito da história da J.K. Rowling, que é do Harry Potter, né? Então, porque ela foi uma mulher que, lutou pelo sonho dela e ela saiu realmente do zero e ficou tendo muito não na cara mesmo, assim. Então, eu acho que é uma história muito inspiradora. Mas, se a gente for falar realmente do nosso dia a dia, seriam vários nomes que eu citaria da minha família, né? Porque, querendo ou não, as pessoas que mais nos inspiram são essas que estão do nosso lado. Um hobby? Eu sou uma pessoa que eu acabo não desenvolvendo muitos hobbies. Eu gosto de testando coisas diferentes. Mas, geralmente, quando eu tô, assim, mais sozinha em alguma coisa, eu gosto de realmente ler ou, às vezes, até escrever alguma coisa, assim, sabe? Aquela questão de tu parar e tentar, às vezes, escrever, botar sentimento pra fora, ou botar teus pensamentos pra fora. Muito por um treino que eu sou uma pessoa muito mais introvertida sobre as minhas emoções e tudo isso. Então, acho que é um exercício que eu tento fazer naqueles momentos quando ninguém tá vendo. E um dos livros que mais te marcou? Um dos livros que eu mais gostei, assim, tirando toda essa literatura mais infanto-juvenil que a gente vai aprendendo a gostar mesmo, tanto que quando eu citei a J.K. Rowling, eu sou da geração Harry Potter, né? Eu comecei a gostar de ler com Harry Potter. Mas um dos melhores livros que eu li, e já li, reli, e eu sempre cito que é meu livro de cabeceira, é O Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman. Ele é prêmio Nobel em economia, mas ele não é economista, ele é psicólogo, e ele trouxe muito essa parte de economia comportamental, desvios comportamentais. Então, não só para quem curte economia e investimentos, mas quer entender um pouco mais da psicologia humana, eu acho incrível. E voltando um pouquinho, né, para sua história, na época da faculdade, você fez a Federal do Rio Grande do Sul, economia. Sim. Como começou, né, esse seu interesse por economia? Ai, gente, é que assim, quem com 17 anos vai conseguir saber o que quer fazer da vida, fazer da faculdade? Então, era um momento, assim, que eu não sabia o que queria fazer, tá? Eu tava entre fazer economia, design ou engenharia civil. Nada a ver, tá? Então, o que eu fiquei pensando, assim? Eu pensei muito em design, que eu sempre gostei muito de desenhar e tal, da parte visual. Até acho que isso ajudou um pouco na minha carreira depois, quando eu comecei um pouco em redes sociais. Engenharia civil, porque eu sempre curti muito números e tudo mais. E eu achava que engenharia pode ser uma coisa interessante, mas tava meio assim. E economia, porque todo mundo falava que quem não sabe o que quer fazer vai fazer administração. E eu falei, então eu não vou fazer administração. E meu irmão tava fazendo economia e ele me deu assim um incentivo e tal. Eu pensei, quer saber? Se eu não gostar, pelo menos vai ser um curso que foi bom eu ter feito, vai me dar uma base pra alguma coisa e vida que segue. Acabou que eu entrei no curso e no primeiro semestre me apaixonei. Tô aí, né? E deu certo, então. E você já começou a trabalhar desde cedo, né? Depois de 2 anos, né, de faculdade, você já começou a ir pro mercado. E como que foi isso, né? A escolha do seu primeiro emprego, enfim. Isso é bem interessante, porque eu entrei na faculdade e já queria ganhar meu dinheiro, assim. Minha família é classe média, assim, nunca passei dificuldade, mas não tinha nada de muito luxo. Então, eu queria ganhar meu dinheiro, queria fazer minhas coisas. E eu logo comecei... Quando você logo entra na faculdade, você meio que não consegue quase nada, né? Então, eu trabalhei um pouco em empresa júnior, de forma voluntária, e depois eu logo fui buscar o meu primeiro estágio, e foi basicamente o que surgir, eu tô trabalhando. Sim. O meu primeiro estágio foi numa assessoria econômica, então eu fiquei ali uns 10 meses, e depois eu fazer estágio no Sicredi, como assim, um conglomerado financeiro que do Rio Grande do Sul, tem no Brasil inteiro, assim, cooperativas de crédito, mas o central dele mesmo fica em Porto Alegre. Ali eu comecei a entrar um pouco mais no mercado financeiro. E acontece, né, que o mercado financeiro é onde melhor paga, para estágio principalmente, assim, em economia, administração, então acaba te tendendo, né? Trabalhar em banco, assim, eu já, como estagiária, já tinha um salário muito interessante, e logo quando eu comecei a entrar, eu já fui me apaixonando, sabe? Porque
era meu trabalho de finanças, investimentos, mas eu também estudava isso pra mim, porque eu ganhava meu dinheiro, já começava a investir, e era uma coisa que ia interligando a outra. Então, assim, eu, sabe, não consegui me imaginar mais fora dali, realmente. E assim, você já imaginou, você já tinha essa vontade para banco, ou foi de fato a oportunidade que surgiu? Tinha vontade, mas não era assim, um grande sonho ir para um banco. Eu pensava realmente por questão da remuneração, assim, eu sabia que era um lugar que você poderia ganhar bem, tem bastante crescimento, e foi um pouco isso que me guiou, assim, realmente. Mas ao longo que eu fui vendo, e eu fiquei 3 anos ali, eu comecei a ver algumas coisas que não me agradavam muito na questão de não sei se poderia dizer estilo, mas aqui em São Paulo a gente tem uma cultura muito mais forte de empreender e fazer outras coisas. No Rio Grande do Sul, não. E quando eu tava ali, aquela coisa de ter que bater ponto, cartão, às 9 da manhã pra sair às 6, coisas que não me agradavam, assim, muito. Eu era muito mais por entrega, por, sabe, dinamismo. Então, eram algumas coisas que ia conflitando comigo e eu não sabia exatamente o que era. E a partir disso, começou a me dar muitas dúvidas. Eu era nova, né, gente? Eu tava na faculdade ainda. Sim. E era uma questão de, tá, beleza, eu quero me descobrir, deixar a Gabriela conhecer o que existe a mais do que isso. Não sei se é só o mercado financeiro, o banco, se é área acadêmica, porque depois eu até fui fazer mestrado porque eu queria explorar um pouco esse outro lado. Área pública também, eu não sabia, então eu queria poder me permitir para descobrir o que era, assim. Então, às vezes dá um frio realmente no estômago, porque assim, eu já tava bem, eu ganhava bem, tanto que quando eu pedi demissão, o pessoal, você tem certeza, não sei o quê. Depois eu fui viajar, quando eu voltei, eles vieram, você não quer voltar e coisa, daí eu, tipo assim, é difícil, mas às vezes a gente tem que, sabe, postergar a remuneração, como é que eu posso dizer assim? Às vezes não é só o quanto você vai ganhar mais naquele momento, mas é o que as coisas podem te trazer na vida. E não só de ganho financeiro, mas de felicidade, né? Porque assim, e isso eu sou muito sincera, você só vai conseguir ganhar bem e assim, sair de um outro patamar se você gostar do que você faz. E eu escutava muito isso quando eu era jovem, digamos assim, no colégio, então eu ficava assim, tipo, parece meio hipocrisia, né? Porque tem coisas que, nossa, eu vou seguir um sonho, fazer alguma coisa. Claro que não é isso, né? Não é simplesmente você, nossa, eu quero fazer meu sonho aqui. Você tem que ter uma conexão entre o que você gosta e o que as pessoas precisam. Mas quando você realmente encontra isso, e foi algo que eu fui encontrando, e você vai se apaixonando pelo que você faz. Claro que, gente, não é assim, tudo 1001 maravilhas, vai ter problemas. Mas quando o somatório é muito positivo, você vai para outro nível, sabe? De realização pessoal também. Uhum. E isso eu sinto que eu fui fazendo muito na minha carreira, assim, me testando e me permitindo. Tipo, não tô gostando muito, beleza, dá um medinho, mas vamos lá, vamos pra próxima. Sim. E gostar do que faz, né? Daí com certeza você fica bem melhor. Não, total. E pra mim, esse foi algo que mudou muito na minha mentalidade, porque eu vi, como eu contei, assim, eu nunca passei dificuldade, nunca passei fome, mas classe média, brasileira. Quero fazer muita coisa. E não tenho condições. O que eu preciso fazer? Trabalhar, guardar meu dinheiro e fazer esse dinheiro render pra mim. Então, todo esse período que eu tava na faculdade, logo assim que do início comecei a sair, consegui estudar muito sobre isso e consegui fazer o meu dinheiro mesmo render pra mim e conseguir realizar alguns sonhos, mesmo que pequenos. Isso foi muito gratificante. E é aquela sensação de, cara, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque não foi uma coisa, assim, extraordinária que eu tive que fazer. É algo que qualquer pessoa consegue, com o tempo, esforço, e poder compartilhar isso, realmente, de educação financeira, como as pessoas podem se organizar, tudo, e ver algumas pessoas fazendo esse tipo de mudança, assim, pra mim, é muito melhor do que qualquer remuneração financeira, sabe? Eu vejo muita gente me mandando inbox no Instagram, coisas, nossa, muito obrigada, comecei a te seguir, comecei a planejar financeiramente, eu comecei a investir.
Claro que eu nunca tive uma pessoa tipo, nossa, eu mudei minha vida, saí do zero e agora estou independente financeiramente com milhões e milhões, porque isso leva tempo. E eu não tô esse tempo todo fazendo esse trabalho. Mas eu consigo ver algumas mudanças que algumas pessoas fizeram em 1, 2, 3 anos. E pra mim isso já é muito mais recompensador do que qualquer outro dinheiro que eu possa ganhar.